Muito bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz do Senhor Jesus. Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Miqueias, capítulo 6. Miqueias, capítulo 6. Esse mês, durante a viagem do reverendo Milton, os irmãos terão que me ouvir bastante aí, tanto de manhã quanto à noite, às 19 horas. Miqueias, capítulo 6, mas a parte da exposição dos Salmos, eu tenho deixado mais para falar à noite. Versos 1 a 8. Espero que os irmãos não precisem procurar no índice, onde fica o livro do profeta Miqueias. Amém? Encontraram? Que bom, Vamos então, ainda bem que o livro ainda está também na sua Bíblia. Vamos orar primeiro e em seguida ler a passagem. Senhor, vamos ler a Tua palavra neste momento. Ela é, Senhor, essa espada de dois gumes, capaz de adentrar tão profundamente a nossa existência, o nosso ser, separando, dividindo aquilo que tem que ser colocado às claras, e ao mesmo tempo também confortando, consolando, sustentando-nos pela Tua misericórdia. Agora, Senhor Deus, use o texto sagrado, através da iluminação do Teu Espírito Santo que está em nós, no meio de nós, e produza os Teus frutos na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me. Pois te fiz sair da terra do Egito, e da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Meus irmãos, vejam a pergunta dos lábios do povo no verso 6: com que me apresentarei ao Senhor? E a resposta de Deus no versículo 8: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti. Afinal, meus irmãos, o que Deus realmente deseja de nós? Nós nos reunimos todo domingo, e também algumas outras vezes, como igreja, para fazer o quê? Para oferecer o quê? Para entregar o quê? O que é o culto? Essa instituição tão necessária, tão sublime. Note que na Escritura, na palavra de Deus, é Deus quem chama o seu povo para que o adore. A adoração, o culto, é um chamado de Deus, é uma ordem de Deus, é uma exigência de Deus. Mas o que Deus quer, o que Deus espera, o que nós deveríamos oferecer a Ele? Com o que nós devemos nos apresentar perante Ele? De certa forma, essa é a grande pergunta da religião.
Religião como um conceito abstrato aqui, não definindo exatamente esta ou aquela religião, esta ou aquela igreja. Mas a religião, em geral, diz ter o poder de dizer o que as pessoas precisam fazer para agradar a Deus. O que é que eu tenho que fazer para agradar a Deus? E a resposta das religiões invariavelmente será: você precisa oferecer alguma coisa. Você precisa dar alguma coisa. Porque se você oferecer algo, o Senhor vai recompensar você. Não poderia haver resposta mais errada do que essa. Há 2 erros nessa resposta e uma consequência pior ainda, uma consequência danosa. O primeiro erro dessa resposta é supor que nós de fato temos algo para oferecer a Deus. O que nós teríamos para oferecer a Ele? Que Ele não tenha. Que lhe faça falta. O segundo, ainda pior, é justamente o de imaginar que Deus precisa de algo que nós temos. Que Ele é necessitado de alguma maneira, de alguma coisa que só eu tenho e que só eu posso oferecer, e que então, se eu oferecer, Ele vai me recompensar. E a consequência terrível desse tipo de raciocínio, desse tipo de pensamento, é que cria um senso de obrigação no fiel, então, que produz medo, expectativa terrível de que se não fizer a coisa certa, se não oferecer corretamente o que é chamado, haverá punição. Não admira que grande parte das pessoas religiosas, há uma diferença aqui entre ser religioso e ser crente. A maior parte das pessoas religiosas são emocionalmente tão instáveis e espiritualmente tão destruídas. Esse texto é um questionamento do próprio Deus. Deus diz que está estabelecendo uma controvérsia com o seu povo. Olha o começo do capítulo. Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te e defende a tua causa. Isso aqui é uma controvérsia, é um juízo. Vamos entrar em juízo. Deus está dizendo com o seu povo. Note que Ele está chamando os montes como testemunhas. Perante os montes e os outeiros, lá no início, quando Deus estabeleceu o pacto dele com Israel, Ele chamou os céus e a terra por testemunhas contra Israel, dizendo: olha, aqui estão as testemunhas do pacto, aqui estão as testemunhas da aliança. O que Ele está fazendo agora é chamar uma parte delas, os montes, os outeiros, para se apresentarem. É uma linguagem simbólica, evidentemente, mas que quer descrever que Deus tem uma queixa, que Deus está reclamando de algo especificamente. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Deus está dizendo: vamos nos assentar aqui, vamos montar o tribunal, vamos chamar as testemunhas da aliança do pacto, porque eu tenho uma queixa, eu tenho uma acusação contra vocês, meu povo. Qual é a acusação? Ele diz, verso 3, parece que eu enfadei vocês, não é? Vocês estão cansados de mim, não é verdade? O verso 3 diz: povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Vocês estão cansados de mim, é isso? Vocês enjoaram? Responde-me. Aí Deus diz: mas antes eu vou dizer o que eu fiz por você. Pois te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão, te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal. Deus está fazendo esse breve relato, reduzindo aqui em poucas frases praticamente tudo aquilo que Ele fez no livro do Êxodo,
quando ele retirou o povo do Egito, destruiu os exércitos de Faraó, fez o povo atravessar pé enxuto pelo meio do mar, foi ao outro lado, e lá também continuou guardando o povo, protegendo o povo durante os 40 anos, até que atravessou o Jordão. Essa expressão aqui, de Sitim até Gilgal, é porque são as duas cidades, uma antes do Jordão, outra depois do Jordão. A ideia é, todo o processo, eu cumpri tudo, é isso que Deus está dizendo. Eu realizei por completo a obra. Eu não deixei pedaços para trás, eu não realizei parcialmente. Eu tirei vocês do Egito, levei vocês ao deserto, não pude levar diretamente a Canaã, porque vocês não creram. A incredulidade diante da estatura, dos cananeus fez o povo recuar e dizer, não dá, é impossível conquistar a terra agora. Deus diz, então eu tratei com vocês esses 40 anos no deserto, eu não deixei vocês serem amaldiçoados, quando Balaque chamou Balaão, lembra da história? É isso que ele está falando, lembram? Mas finalmente houve o evento do Jordão, as águas pararam outra vez, vocês atravessaram, levantaram um memorial para mim no meio das águas, e finalmente vocês estão na terra. Então, qual é a queixa? Por acaso eu deixei de cumprir alguma coisa? Por acaso eu deixei de realizar alguma obra necessária? Queridos, nós transferirmos isso para o Novo Testamento, é como se Deus estivesse dizendo, olha, eu enviei o meu filho ao mundo, ele nasceu lá em Belém da Judéia, ele cumpriu todos os requisitos necessários para salvar vocês, ele morreu na cruz, ele pagou o preço das suas dívidas, dos seus pecados, ele ressuscitou para garantir que vocês tenham uma vida nova, ele subiu aos céus, está governando os céus e terra. Está faltando alguma coisa? Eu deixei, por acaso, de realizar algum ato necessário para a salvação de vocês? Então, por que vocês estão tão enfadados? Por que vocês se apresentam perante mim de maneira tão sem graça? Tão automática? Talvez a melhor descrição para o que está sendo aqui questionado nos versículos 6 e 7, seja dada para nós em Isaías, capítulo 29. Por favor, abra também essa passagem rapidamente, sem fechar a de Miqueias, para não ter todo o trabalho de achar de novo depois, Então, mantenha aí Miqueias. E lá em Isaías 29, o Senhor fala algumas expressões aqui para o seu povo, no verso 13 especificamente, que resume muito bem esse espírito, esta atitude até certo ponto nominal do povo de Israel em certos momentos. O Senhor disse, está aqui em Isaías 29, verso 13, o Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, ou seja, se aproxima, eles vêm, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, ou seja, eles fazem a parte necessária, eles cumprem o ritual, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Ele diz que ele ia continuar fazendo uma obra maravilhosa, mas de disciplina no meio do povo. Mas veja essas expressões, Cumprir as exigências. Já que Deus exigiu, vamos fazer. Essa é basicamente a ideia, mas sem alma, sem coração, sem vivência. É exatamente isso que aqui, de volta a Miqueias capítulo 6, o povo pergunta
e a pergunta do povo revela justamente esse sentimento de: peraí, Deus, não estamos fazendo bastante, não? Nós não estamos cumprindo tudo que o Senhor mandou? Note a intensificação das expressões nos versos 6 e 7. Cada expressão que vem, ela intensifica a anterior. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Terminologia toda perfeita. Se apresentar, se prostrar. Ou seja, o ritual está perfeito aqui. Virei perante ele com holocaustos, aquelas ofertas genéricas, ou com bezerros de 1 ano. Opa, melhorou a oferta. Essa daqui está extremamente apropriada, né? Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros. É isso que Deus quer? Milhares de carneiros? Ou 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão? Será que Deus quer que eu sacrifique meu próprio filho? O fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? É esse sentimento do qual Deus está se queixando. É essa sensação de que estamos cumprindo o que é necessário. Estamos fazendo o que Ele mandou. Estamos em dia com os requisitos, com as ordens. Porque basicamente esse é o espírito da religião, mas não é o espírito da fé. Não é o que Deus quer de nós. Note que os holocaustos eram necessários na antiga aliança, eles cumpriam uma função, eles cumpriam um papel. Esses sacrifícios eram todos necessários. Mas quando se tornam um fim em si mesmos, então se tornam testemunhas contra nós. Então Deus chama os céus e terra para testemunhar contra nós, porque não é isto o que Ele quer. Afinal, o que é que Deus quer? O verso 8 resume tudo de forma brilhante, magistral. Ele te declarou, ó homem. Você sabe. A ideia é, no fundo, todos nós sabemos o que é que Deus quer. Mas porque frequentemente não queremos dar, inventamos outras coisas. Criamos uma parafernália religiosa, enchemos a fonte de entulhos, como se essas coisas pudessem, de alguma forma, ser úteis para Deus. O que Deus quer, basicamente, são 3 coisas, ele diz aí. E a primeira delas pode parecer muito assustadora para nós, porque talvez nós estejamos presos ainda a uma falsa compreensão do sentido bíblico da palavra justiça. Ele diz que pratiques a justiça, justiça prática, portanto. Essa palavra, os irmãos sabem, foi aquela que aterrorizou o grande reformador, Martim Lutero, que até entender o sentido da fé, achava que justiça era simplesmente cumprir rituais, cumprir maquinalmente rituais, ou realizar, atender perfeitamente a todos os mandamentos de Deus. Lutero sabia que ele não conseguia oferecer isso perfeitamente, então todo o seu desespero, quando ele compreendeu que a justiça era pela fé, as nuvens foram embora, as nuvens tenebrosas foram embora e o sol brilhou. Mas é um fato que talvez nós ainda hoje, por causa de um ensinamento errado que nos foi passado por gerações, ainda estejamos presos a um conceito errado de interpretação da Bíblia, que falava que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pelas obras.
ou eram salvas por obedecer perfeitamente à lei. A ideia é que eram salvas pela lei no Antigo Testamento e que no Novo Testamento nós somos salvos pela graça. Como se houvesse uma dicotomia, uma divisão entre esses dois sistemas de salvação. E o Novo Testamento esclarece que se trata de apenas um sistema de salvação, não são dois. Do início ao fim dos tempos, do Gênesis ao Apocalipse, a palavra-chave é aliança, a palavra-chave é promessa, é graça. Portanto, Deus tem salvado as pessoas desde Gênesis até que o último eleito entre perante Deus através da graça. Justiça, meus irmãos, é uma palavra do pacto, é uma palavra da aliança, não é uma palavra contra o pacto, contra a aliança ou contra a graça de Deus. A palavra justiça faz parte da aliança, faz parte do pacto. Note que o próprio Deus chama os atos dele, ele diz, aqueles lá desde que eu tirei você do Egito, passamos por todo o deserto, até atravessar o Jordão, até Gilgal, ele diz no versículo 5, que esses foram os seus atos de justiça. Os atos de justiça, os atos pactuais, os atos do pacto, os atos da aliança que Deus estabeleceu. Ele cumpriu suas promessas. Justiça é uma palavra que nos fala de redenção acima de tudo. Porque justiça é o grande objetivo do pacto, o grande objetivo da aliança. Ele estabeleceu uma aliança com Adão, ele estabeleceu uma aliança com Abraão, antes disso com Noé, com Davi, e renovou, antes disso, com Moisés, mas consumou tudo isso em Jesus Cristo para trazer justiça até nós, para nos dar justiça, não para que nós ofereçamos a Ele justiça. Nós nunca teríamos condições de fazer isso. Justiça é algo que Ele nos dá pelo seu pacto, pela sua aliança. Justiça, portanto, é o modo de vida do crente sob o pacto, sob a aliança de Deus. E por isso, justiça inclui os atos redentores de Deus para Israel: Mar Vermelho, deserto, Jordão. Para nós, Cristo, 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 Cristo. Tudo o que Ele fez, Ele é a nossa justiça. Toda obra que Ele fez por nós. Praticar a justiça quer dizer viver a aliança de Deus conosco. Tanto para receber a justiça que Ele põe sobre nós, uma justiça declarativa, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Salvos, pois, pela graça e não pelas obras, vivemos em paz com Deus. Praticar a justiça significa responder a essa ação da graça, essa ação do pacto de Deus, vivendo integralmente uma vida de obediência. Sim, porque as boas obras foram preparadas, Paulo fala em Efésios 2:10, para que andemos nelas. Elas são apenas um resultado do grande investimento do pacto, da aliança que Deus fez nas nossas vidas. Não é reagir de acordo com uma situação somente no sentido de evitar algum pecado, alguma falha. É mais do que isso. É ser ativo, produtivo,
Tudo que Deus quer que nós evitemos com esse termo justiça é justamente aquele que Ele vem condenando até esse momento no texto, que é justamente o quê? A sensação de que cumpri o meu dever. Cumpri o meu dever. Fiz o que precisava. Esse sentimento que Deus quer que nós evitemos, porque esse é o sentimento religioso. Isso é o que está mais distante possível do termo praticar a justiça. Deus deseja um relacionamento criativo conosco, onde o ser humano vai progredindo cada vez mais, descobrindo a vontade de Deus e praticando a vontade de Deus, dia após dia. E isso foi o que Deus sempre quis, desde que Ele desceu ao jardim do Éden, naquele fim de tarde, para procurar seu filho perdido, para ir atrás do seu filho que se escondia por entre as árvores do jardim. Desde aquele dia que Ele desceu e foi procurar o perdido, Ele está chamando o perdido para a justiça dele mesmo. É Ele quem nos dá a justiça, é Ele quem nos oferece a justiça. Nós a recebemos e a praticamos, porque ela é dele, não é nossa. Mas em segundo lugar, Deus diz: e que ames a misericórdia. E como não amaríamos a misericórdia se só existimos por causa dela? Se só permanecemos por causa dela? Porque se não fosse por ela, então sim, justiça seria nua e crua contra nós. Seria sempre contra nós. Justiça só se torna uma palavra altamente favorável para nós, porque existe também a palavra misericórdia. Amar a misericórdia significa, em primeiro lugar, amar a bondade, a compaixão de Deus para conosco, o perdão que Ele nos oferece. Amar profundamente esses atos de compaixão de Deus, que Ele acabou de dizer: fui eu que tirei vocês do Egito, fui eu que levei vocês para Canaã, fui eu que fiz toda a obra, vocês não fizeram nenhuma. Amar a misericórdia de Deus significa, em primeiro lugar, ser grato a Ele, pelo perdão que Ele nos concede. Não existe palavra mais linda no calendário cristão do que a palavra, ou no vocabulário cristão, do que a palavra misericórdia. Mas sempre que Deus menciona a misericórdia e diz que nós devemos amá-la, Ele está pensando também no que nós devemos ao nosso irmão, no que nós devemos ao nosso próximo, não é? Porque sempre a palavra é: perdoem, porque vocês foram perdoados. Perdoem, porque vocês foram perdoados. Quando as pessoas entendem mal tanto a palavra justiça quanto a palavra misericórdia, sabe o que elas fazem? Exigem justiça do outro, mas atribuem misericórdia a si mesmas. O jeito mais terrível de entender e praticar erroneamente justiça e misericórdia é essa relação. Quando colocamos esses dois termos nessa relação, nós estamos confundindo tudo. Mas é muito mais fácil, é muito mais prático para nós, é muito mais natural para nós. Para você é justiça, mas para mim mesmo, misericórdia. Justiça com os seus erros, misericórdia com os meus. Punição para os seus erros,
indulgência com os meus próprios. Isso é uma má compreensão, essa ação é o resultado da má compreensão do que significam essas duas coisas. Por isso o Senhor diz, você tem que praticar a justiça, ou seja, a justiça é o seu modo de vida. Justiça é o jeito que você vive debaixo do pacto, debaixo da aliança, usufruindo dos benefícios salvadores, redentivos do Senhor, dia a dia. Então você sabe que a sua vida só é por misericórdia. Então você tem que expandir essa misericórdia para quem está perto de você. Então você precisa compartilhar essa misericórdia. Queridos, ser cristão é ser canal desta misericórdia de Deus. Nós recebemos o perdão, então perdoamos o outro. Lá em Oséias, também no capítulo 6, no famoso versículo do verso 6, Deus diz que Ele quer misericórdia mais do que sacrifícios. Conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Por que Ele compara misericórdia com sacrifício, conhecimento com holocausto? Porque Ele entende que quem conhece Deus não consegue não ser misericordioso. Quem conhece Deus sabe o quanto Ele é misericordioso. Consequentemente, não conseguirá não ser misericordioso também. Mas religiosos só estão preocupados com seus rituais. E quase nunca com a verdadeira situação das pessoas. Se cumprir a obrigação, está tudo certo. Mas não é assim que funciona diante de Deus. Se não amarmos a misericórdia, se não nos compadecermos das pessoas que estão bem do nosso lado, podemos oferecer ribeiros de azeite e milhares de cordeiros, mas eles significarão nada para Deus. Por isso também a falta de misericórdia impede a adoração, interdita o culto, impede completamente que nos apresentemos perante o Senhor. Mas em terceiro e último lugar, ele diz, e andes humildemente com o teu Deus. Geralmente, religião leva as pessoas ao orgulho, ao senso de superioridade. A fé verdadeira leva as pessoas à humildade. Nós entendemos de fato que o máximo que conseguiríamos com nossas obras era um lugarzinho pequeno e apertado no inferno. Nós estaremos mais aptos para sermos humildes diante de Deus. Quando nós reconhecemos que tudo o que o Senhor nos dá é sempre por graça e nunca por retribuição, só resta humildade. Vejam, essa expressão andar, ele diz, e andes humildemente com. Isso nos lembra de algumas situações do Antigo Testamento, tão enaltecidas pela palavra de Deus, como Enoque, que andou com Deus, como Noé, que andou com Deus. Percebe? Isso é o pacto, isto é a aliança, é um chamado para relacionamento. Não é um chamado para, olha, eu fico lá no céu e vocês fiquem aí na terra e vocês me ofereçam o que eu preciso e aí eu vou pensar na sua situação se eu vou lhe dar o que você quer. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia desce. O Deus da Bíblia vem no fim do dia procurar Adão no meio das árvores, o fugitivo, o fujão, o que inventa desculpas, o que se esconde atrás da mulher. É esse que ele vem buscar. O Deus da Bíblia desce.
Desce porque ele desce até Belém da Judéia, se encarna, nasce como um bebê, cresce como um homem, vive como um servo e vai até a morte, e morte de cruz. Esse é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia quer trazer você para perto dele, quer andar com você. Que coisa extraordinária! Ele não quer esmagar você, ele não quer explorar você, ele nem quer dominar você. Ele podia fazer tudo isso que quisesse, mas ele quer andar. Mas só tem um jeito de andar diante de um Deus assim, ou melhor, porque com não é nem na frente nem atrás, é do lado. Só tem um jeito de andar com um Deus assim. É seguindo o exemplo dele. Qual é o exemplo de Deus? Ele se humilhou. Ele se abaixou, ele desceu, ele veio ao nosso nível, ele não ficou lá no escritório celeste. Por que Filipenses 2 diz exatamente isso? Meus irmãos, tenham o mesmo sentimento que Cristo teve. O que ele fez? Se humilhou, se humilhou, se humilhou. Ou não nos salvaria? Ou nós permaneceríamos perdidos nos nossos pecados? É seguir o exemplo deste Deus. Ele não nos manda apenas fazer, ele faz primeiro. Ele se humilhou. Andaríamos nós altivos com ele? Andaríamos nós soberbos, cheios de orgulho e prepotência com ele? Não. Orgulho, prepotência, arrogância preferem outra companhia, que se dispõe muito mais, com toda certeza, a andar com pessoas assim. Aquele que foi soberbo desde o começo, aquele que foi mentiroso desde o começo, que nunca se humilhou. Nossas atitudes definem nossa companhia, com quem andamos. Andar humildemente diante de Deus implica em duas coisas. Primeiro, a consciência das nossas próprias limitações. Então nós nos humilhamos perante Ele e esperamos dia a dia que Sua graça e misericórdia renove Sua justiça sobre nós. Por isso a sequência é essa: justiça, misericórdia, humildade. Mas também um reconhecimento de que quem está no volante é Ele. Andar humildemente com quer dizer: não controlo o GPS. Não sou eu quem controla isto. Eu ando com quem sabe o caminho. Eu ando com quem sabe a direção. Não vai pegar atalhos. E vai me levar pelo estreito caminho, quase sempre, com vales e sombras, mas me conduzirá até o final. Andar humildemente é entender também que Deus pode ter planos diferentes do que os nossos. Então é aceitá-los. Concluindo, meus irmãos, sabe por que
fé bíblica, cristã, verdadeira, é imensamente superior à religiosidade, seja ela qual for, porque a religiosidade não produz esse relacionamento íntimo com Deus, confiante, dependente do crente para com o seu Senhor. Religião cria pessoas que querem manipular a divindade a seu favor. Eu estou te dando isso, então trate de me atender. A fé cria pessoas que confiam nos planos soberanos e misericordiosos de Deus. Andemos, portanto, com Ele. Oremos. Nos abençoe, ó Deus, com mais fé, esperança e amor. Ajude-nos pela intervenção do Teu Espírito Santo a sermos homens e mulheres do pacto, da aliança do Senhor, praticando justiça, amando a misericórdia e andando humildemente com o Senhor. Isso te pedimos para a Tua própria glória, em nome de Jesus. Amém.